pessoal! Aqui é a professora Jaqueline Silva falando e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a função constante. A função constante, nós colocamos aqui uma definição para ela que diz o seguinte: uma função constante é toda função f de R em R, ou seja, dos reais nos reais, tal que f de x é igual a c, sendo que esse c aqui, ele é um número real. Mas, professora Jaqueline, o que isso quer dizer? O que essa definição está tentando me informar aqui? Ela está tentando te dizer o seguinte, que f constante é uma função que vai de R em R de forma que o domínio dela é real e o contradomínio dela é real. E a lei de formação dela diz o seguinte, que para todo x, vou colocar aqui, para todo x real, que é o conjunto domínio da minha função, a imagem dela sempre vai ser igual a c, onde c vai representar um número real. Daí eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente discutir esses 3 exemplos juntos e fazermos juntos, ok? Então, eu vou colocar aqui letra A lei de formação da minha função é f de x igual a 2. Bom, comparando aqui com a lei de formação da definição da função constante, eu posso concluir que a constante c, então, é exatamente o número 2, certo? E como x está no domínio da minha função e pode ser qualquer número real, eu vou testar aqui alguns valores para x. Olha, vamos pegar o número 0, né? Que é um dos números reais mais conhecidos. Se x é igual a 0, a minha função vai ficar, troca lá a variável x por 0, e f de 0 vai ser igual à constante 2, porque a função constante é igual a 2, não interessa o cara que está aqui dentro. Então, f de 0 é igual a 2. Vamos testar outro número real. Vamos testar, sei lá, o menos 1. Se x é igual a f de menos 1, então a minha expressão vai ficar f de menos 1. Como ela é uma função constante, ela vai ter que ser igual a 2. Vamos testar um número real positivo, Jaqueline? Vamos, E se x for igual a 10? Tu vai lá, troca dentro da lei de formação, onde tem x, nós vamos trocar por 10. E como a função constante é igual a c e c é igual a 2, f de 10 é igual a 2. Sacaram? Vamos testar um outro número real, um malucão aqui, Vamos testar a raiz quadrada de 2. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na lei de formação e troca a raiz quadrada de 2, coloca a raiz quadrada de 2 dentro da lei de formação da função. E ela tem que ser igual à constante c, igual a 2. Manjaram? Então, o que a gente tem aqui, Não interessa o valor de x, f de x sempre vai ser igual a 2. Então, o que eu posso concluir aqui, Eu posso concluir que o conjunto imagem da minha função tem apenas um elemento. Quem é esse elemento? O número 2, ok? Vamos fazer agora a mesma coisa, mas nós vamos fazer para letra B. Nós vamos mudar a função e vamos escolher f de x igual a menos 2, ok? Então, usando a mesma linha de raciocínio, a gente pode concluir que o valor de c é igual a quanto? É isso mesmo, vocês acertaram. É igual a menos 2. Então, eu posso jogar aqui, no lugar de x, eu posso substituir a variável x por qualquer número real, que é o conjunto dos números, que é o conjunto domínio da minha função. Então, vamos testar. Vamos testar a mesma coisa que aqui, não. Vamos testar o menos 3. Isso aí. F de menos x, se eu colocar x aqui igual a menos 3, quanto é que vai dar a imagem? Isso aí, vai dar menos 2, porque c é igual a menos 2. Se eu testar o f de 1000, também vai dar menos 2. Se eu testar o f de 1/3, quanto é que vai dar o f de 1/3? Menos 2 também.
Então, ó, sem perda de generalidade, eu posso concluir que não interessa o valor de x que eu coloque aqui dentro da minha função, não interessa o valor do domínio que eu coloque na minha função, a imagem sempre vai ser menos 2. Então, quem que é o conjunto imagem? É isso aí, o conjunto imagem da minha função é f igual a menos 2. E aí, para fechar, nós vamos fazer f de x igual a 0. Então, vamos lá para a letra C, que diz que f de x é igual a 0. Se f de x é igual a 0, eu posso concluir que a minha constante C, nesse caso aqui, vale quanto? Vale 0. Será que a gente consegue, só com esta sentença, sem testar valores, dizer qual que é o conjunto imagem da minha função? Exatamente, é um conjunto que tem apenas um elemento, que é o 0. E aí, vamos testar, então, alguns valores. Ó. Se eu colocar f de menos 1, f de menos 1 vai dar 0. Se eu colocar f de 2, f de 2 vai dar o quê? 0. E se eu colocar o f de 10.000, o f de 10.000 vai dar 0 também. Então, não interessa quem eu coloco aqui no lugar de x, quem eu substituo, a resposta sempre vai ser 0. Ok, galera? Então, agora, nós vamos falar um pouquinho dos gráficos. Vamos lá. Então, aqui na letra A, ó, o gráfico no referencial cartesiano da função f de x igual a 2 está representado aqui, nesse frame. O que a gente pode interpretar? Ó? Se eu pegar o x igual a 1, x igual a 1 vai ter imagem 2. Então, eu posso dizer que o f de 1 é igual a 2, né? Logo, então, ó, eu tenho aqui um par ordenado de abscissa 1 e ordenada 2. Se a gente testar, ó, x igual a 2, quanto é que vai dar o f de x igual a 2? Vai dar 2. Então, o par ordenado que eu tenho aqui é 2, 2. Só mais um. Se eu testar o 3, quanto que vai dar a imagem, ó? 2. Então, aqui eu tenho mais um par ordenado, que é a abscissa 3 e ordenada 2. Do lado de cá, se eu fizer f de menos 1, a imagem vai dar 2. E aí, eu vou ter o par ordenado menos 1 e 2. Se eu fizer o f de menos 2, vai dar 2. E aí, eu tenho um par ordenado menos 2 e 2. E se eu fizer o f de x igual a menos 3, a imagem também vai dar 2. Então, aqui eu tenho o par ordenado menos 3 e 2, certo? Ó. Então, olha só, não interessa o valor de x que eu coloco aqui, que eu substituo aqui dentro da minha função, a imagem vai dar sempre 2. Então, a lei de formação da minha função é f de x igual a 2, certo? Então, aqui na letra B, o gráfico da função f de x é igual a esse que está aqui dentro do frame. A gente pode ver, ó, que quando x é igual a 1, a imagem é menos 2. Então, f de 1 é menos 2. Logo, eu tenho um par ordenado aqui, ó, que é 1, 2. Se eu testar f de x igual a 2, a imagem também é menos 2. Então, eu tenho um par ordenado 2, menos 2. Se eu testar o f de x igual a 3, ó, a imagem menos 2. Então, o par ordenado que eu tenho aqui é a abscissa 3, ordenada menos 2. Vamos testar mais um. Vamos testar o menos 1. Se f de menos 1
se x é menos 1, f de menos 1 vai lá embaixo, no menos 2. Então, o par ordenado que eu tenho aqui é menos 1 e 2. Se eu testar o f de x igual a menos 2, eu vou ter aqui f de menos 2 é igual a menos 2. Opa, deu match aqui. Então, eu tenho um par ordenado menos 2 e 2. E, por fim, se eu testar o x igual a menos 3, a gente pode observar aqui que, de novo, a imagem vai dar menos 2. Então, o meu par ordenado é abscissa menos 3 e ordenada menos 2. Vocês podem observar aqui, ó, testamos vários valores de x real aqui dentro do f. Então, f de x. E para qualquer valor de x que eu coloquei lá dentro, a imagem sempre foi menos 2. Joia? No caso da letra C, ó, o gráfico da letra C tá aqui dentro do frame. O que aconteceu? A retinha vermelha ficou em cima do eixo das abscissas, do eixo x. Por que isso aconteceu? Ó, porque quando eu testo x igual a 1, a imagem fica aqui em cima do eixo. A imagem, então, vai ser 0. Então, eu vou ter o par ordenado 1 e 0. Quando eu testo x igual a 2, ó, a imagem também fica em cima do 0. Então, f de 2 é 0. Meu par ordenado aqui é 2 e 0. Quando eu testo x igual a 3, ele fica paradinho aqui em cima do eixo. Então, eu vou dizer que o f de 3 é igual a 0. E o par ordenado aqui, então, é abscissa 3 e ordenada 0. Quando eu testo o menos 1, o f de menos 1, então, é quem? Acertou, 0. Então, a imagem aqui vai ser 0 e o meu par ordenado é menos 1 e 0. Chegando lá, o f de menos 2, quem que é? Ó, tá lá em cima do eixo também. O f de menos 2 é 0. Isso quer dizer que o meu par ordenado é menos 2 e 0. E por último, mas não menos importante, quando eu testo o x igual a menos 3, x igual a menos 3 tem imagem 0. Então, o meu par ordenado é menos 3 e 0. Então, usando a mesma linha de raciocínio, ó, nós testamos vários valores de x aqui dentro de f, ou seja, f de x, e a resposta sempre foi 0. Então, f de x igual a 0. Ok? Vamos tentar fazer um exemplo sozinhos, assim? Né? Vamos tentar construir o gráfico sem ninguém? Então, vamos lá. A função f de x igual a 1. Se f de x é igual a 1, quanto que vale c? Isso mesmo, c vale 1. Então, eu posso dizer que o conjunto imagem da minha função tem quantos elementos? Apenas um, que é o número 1. Vamos testar valores aqui para a gente tentar ver como é que vai ser o gráfico dessa função. Ó, se eu testar o 0, a imagem de 0 vai ser 1. Se eu testar o menos 1, a imagem vai ser 1 também. Se eu testar o menos 2, quanto que vai ser? 1 também, joia. Se eu testar o 1, dá match. Então, dá 1 também. E se eu testar por último o 2, quanto que vai dar? 1 também. Tô super satisfeita com esses números aqui, então eu vou usar essas informações que eu tenho aqui para esboçar o gráfico, joia? Então, ó, nesse primeiro item, o par ordenado que eu tenho é o 0, 1, abscissa ordenada. Nesse segundo, ó, menos 1, 1, meu par ordenado, menos 1, 1. Nesse terceiro, menos 2, 1. Nesse quarto, 1, 1, isso aí. E nesse último, 2 e 1.
Esse é o nosso conjunto de pontos, então, que a gente vai colocar no eixo, no referencial, perdão, cartesiano. Então, vamos lá fazer um esboço. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. O primeiro ponto que eu vou marcar aqui é o ponto 0 e 1. Então, abscissa 0, vou escolher aqui ordenada 1. O segundo, menos 1 e 1. Colocar o menos 1 aqui, a imagem tá dando 1. Esse pontinho aqui. O terceiro é o menos 2 e 1. Menos 2, 1. Então, menos 2, 1. O quarto, 1 e 1. Então, o 1, ele vai estar do ladinho de cá. 1 e 1. E o último, 2 e 1, que também vai estar do lado de cá. 2 e 1. Então, a gente já consegue ver um padrão aqui, ó. E aí, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir, então, que o gráfico é essa função constante aqui. Olha que bonitinho. É isso aí. Então, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram da aula, dá um like aí no final, dá um like aí no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, comenta aí embaixo e manda pra gente que a gente faz pra vocês. Tá joia? Um abração!